vereador Silvio Humberto. Silvio, estamos na Semana da Consciência Negra, ontem foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Você como militante, como professor, educador, vereador, que balanço você faz, principalmente quando os números apontam aí uma matança desenfreada dos negros, né? 71% de chance do negro ser assassinado do 15 a 29 anos, Silvio. Olha, eu faço sempre um balanço positivo pela nossa resistência, que apesar de tudo isso, nós continuamos aqui a resistir. Isso mostra porque precisamos continuar em marcha. Seja na marcha do Empoderamento Crespo, que ocorreu no sábado, que trouxe milhares de jovens, né, que desceram a Avenida 7, invadiram, ocuparam, melhor dizendo, a Praça Castro Alves, seja por esse fato de estar todos, a militância toda, seja na Liberdade, saindo da marcha do Curuzu da Liberdade até o Pelourinho, e nós que saímos do Campo Grande, que eu vim também do Campo Grande até aqui, né? Então isso mostra ainda que é um momento de celebrar a memória daqueles que foram, está simbolizado em Zumbi, mas isso foi um conjunto, né? Para que você superar o racismo, você precisa de ser um enfrentamento coletivo. Então nós temos ainda muito por que lutar e precisamos estar juntos para que isso aconteça. Nós temos a violência policial e ontem nós vimos isso em plena, a contradição assim, em plena, que eu diria, na Avenida 7, nós verificamos assim, a própria abordagem policial, um grupo de jovens, né? E passando e acontecendo. Então isso mostra quanto nós precisamos ainda ter que caminhar e a fazer. Agora, sempre digo, a consciência negra também é uma possibilidade que nós estamos dizendo. Nós queremos ainda justiça, né? E ainda mais, assim, não é qualquer justiça, é justiça social. Nós estamos em busca disso. Agora, a gente precisa dizer que nós teríamos todos os motivos, secularmente, pelas cicatrizes que carregamos até hoje, né? Pelas sequelas, por esses números que você apresentou aí, para querer uma outra coisa que não fosse justiça. Então você tem um processo de que a gente ainda, essa geração ainda está trabalhando para dizer assim, nós queremos justiça e não ainda vingança. Agora, que isso está se avolumando e precisa que a sociedade brasileira tome uma atitude de fato para querer resolver, porque isso é uma escolha também política. Não ligar para isso, não se importar é uma escolha. Eu ligo, eu me importo, você se importa e outros tantos. Agora a gente precisa também, quem tem caneta na mão, município, estado, governo federal, precisa fazer mais políticas públicas, né? Porque precisa envolver a juventude, precisa envolver as crianças, precisa de educação pública de qualidade. Hoje eu fui fazer uma entrevista, fui fazer uma palestra, conversar com as crianças, ali na escola Julieta Camargo, lá na Boca do Rio. Qual era o problema? A gente fez isso num potencial enorme, nós fizemos isso num calor danado, porque teve problema com o ar-condicionado, né? Em vez de ser climatizada, você tinha uma sauna de aula. Aí você pergunta, tem um problema de potência? Você pergunta, o problema é técnico? Não é. Porque se você anda mais um pouco na Praia do Corsário, tem uns edifícios enormes, as torres, né? Que tem elevadores, e mais do que elevadores, tem ar-condicionado e outros equipamentos. E não tem problema de potência. Você anda alguns metros, alguns quilômetros, chega na escola, você tem problema de potência, porque tem um ar-condicionado, que antigamente não tinha ar-condicionado, agora você tem um ar-condicionado e não tem a potência para aguentar quando todos os ar-condicionados estão ligados. Então isso não é um problema técnico, isso é uma escolha, né? Se pode quem pode mais, pode menos. Assim, se pode ir lá nas torres, por que não pode aqui? Eu fico sem, assim, é por isso que a gente tem que continuar em luta, e por isso que meu balanço positivo e conversando com essas crianças é dizer assim, olha, nós temos por que lutar. Se não desistiram antes, não somos nós agora que vamos fazê-lo, porque se lutando ainda existe esse estado de coisas, imagine sem luta. A Steve Biko é um exemplo do que a educação de fato é o caminho para alcançar essa mudança, né, Silvio? Sim, você é um exemplo vivo disso, e eu sempre digo assim, é uma possibilidade real e concreta de educação com oportunidade. Não é qualquer educação, né? Porque a gente está dizendo uma educação libertadora, uma educação transgressora, uma educação libertária que traz a dignidade humana como um valor, como um princípio básico. E você respeitar as diferenças. Isso faz diferença enormemente nesses tempos temerários, nesses tempos que alguém acorda de manhã e diz assim, for por um lápis, diz assim, isso é coisa de preto, tem que dizer, olha, a Steve Biko é coisa de preto. Agora, é coisa de preto que trabalha para garantir oportunidade
igualdade de oportunidades. Por isso que é coisa de preto. Gente que se importa com gente. Então, de forma que foi dita lá, de forma pejorativa, não, nós ressignificamos e graças a Deus, graças ao Lourum, que a Steve Biko também é coisa de preto. E hoje o preto está mais, né, Silvio? Eu acho que hoje nós temos mais possibilidades, mas também as adversidades são maiores. Porque quando percebe que você chega, aí é corrida de obstáculos. Você vai superando um obstáculo, eles vão testando, vão colocando mais alto. Mas assim, o que é que nós temos? A persistência, a perseverança e também a paciência. Eu digo, imagine se não tivessem essas barreiras. Se o problema é nosso, pegue a cidade de Salvador. Se o problema da cidade de Salvador fosse só pobreza, a gente estava falando de outras coisas. Essa cidade tinha dado um salto qualitativo enorme, porque o potencial tem. Mas o racismo impede que as pessoas sejam plenas. Então, por isso que nós continuamos em marcha, por isso que nós continuamos a lutar, por isso que nós defendemos ainda justiça. Eu tenho dito assim, vamos nos envolver para participar dessa reconstrução nacional com justiça social. Ainda queremos justiça. Agora, isso tem um limite. Porque quando alguém não quer mais justiça e quer vingança, aí você sabe que a conversa é outra. E por enquanto, a conversa, que eu me envolvo, que você se envolve, que quem está em casa espera se envolver também, façam, que eu diria assim, vamos nos envolver e vamos querer mudar isso aí. Né? Eu acredito. É por isso que eu estou fazendo política. Né?